Bom dia, meus amigos. Vamos acordar, já amanheceu. Estamos aqui para o Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo. Apresse-te a viver bem e pense que cada dia é por si só uma vida. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos nesse momento, neste banquete matinal. A mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 96. Achegue-se ao seu mundo interior, como quem se acerca de um jardim de flores belíssimas e perfumadíssimas. Cada uma dessas flores representa uma virtude, uma capacidade, uma firmeza, uma alegria, uma esperança. E são nascidas e mantidas no adubo da sua boa vontade. Não deixe que as suas flores se murchem por falta de trato e amor. Transporte para fora o perfume desse jardim. Ali sair pelo olhar, voz, gestos e atitudes. Jamais aceite carregar por dentro um deserto, um vazio, um depósito de coisas imprestáveis. Tudo em você é muito belo. O seu jardim íntimo é o resultado de sua fé em si mesmo. O Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, meus amigos, é o capítulo 22. Não separem o que Deus uniu. O item é indissolubilidade do casamento. Os fariseus, para tentar Jesus, perguntaram: é permitido a um homem abandonar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não aprenderam que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse mais: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe para se juntar à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, eles já não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem então não separe o que Deus uniu. Depois os fariseus perguntaram a Jesus: por que razão Moisés ordenou que o marido entregasse à sua esposa uma carta de separação antes de abandoná-la? E Jesus respondeu: foi devido à dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que abandonassem suas esposas. Mas no início da humanidade não era assim. Eu declaro que todo aquele que abandonar sua mulher, se não for por uma causa de adultério, e se casar com outra, também comete um adultério. E aquele que se casar com a mulher que foi abandonada, também comete adultério. São Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9. Somente o que provém de Deus não está sujeito a mudanças. Toda obra que é feita pelos homens está sujeita a modificações. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas
modificam-se com o tempo, com os lugares e com o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união do homem com a mulher, para permitir a reencarnação dos seres que morrem. As leis que regulam essa união são feitas pelos homens e não existe em todo o mundo 2 países onde elas sejam iguais, nem mesmo entre os países cristãos. Também não existe um só país onde essas leis não sofram modificações com o tempo. Daí resulta que, perante a lei civil, o que é legítimo para um país, numa determinada época, é adultério em outro país e em outra época. Esse fato ocorre porque a lei civil tem por objetivo regular o interesse das famílias, e esses interesses variam de acordo com os costumes e as necessidades locais. Em certos países, apenas o casamento religioso é legítimo. Em outros, além do religioso, é necessário também o casamento civil. Existem ainda países onde somente o casamento civil é suficiente. Na união do homem com a mulher, além da lei divina de reprodução, que é comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei divina, de caráter exclusivamente moral. É a lei do amor. Essa lei, como toda a lei de Deus, não pode ser alterada. Deus quer que as criaturas se unam não só pelos laços de carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição entre o marido e a mulher se transmita aos filhos. Quer também que sejam 2 em vez de 1, a lhe dar amor, cuidados e fazê-los progredir. Será que nas condições normais do casamento, a lei do amor é sempre levada em consideração? Claro que não. A afeição que deveria existir entre 2 seres que se atraem nem sempre é levada em conta. Eis porque, frequentemente, essa afeição é rompida. Infelizmente, o que se procura não é a satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade e da ambição, ou seja, a satisfação de todos os interesses materiais. Quando tudo isso vai bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E se o dinheiro está sobrando, disse que os esposos devem estar muito felizes. Entretanto, nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem substituir a lei do amor, se essa não for a responsável pela união do casal. O resultado disso é que, muitas vezes, o que foi unido pela força separa-se por si mesmo. Assim, o juramento que foi feito ao pé do altar torna-se uma falsidade quando é pronunciada sem convicção. Surgem então as uniões infelizes, que acabam se tornando criminosas. A infelicidade para o casal seria evitada se antes do casamento eles levassem em conta a única lei que o torna legítimo aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, serão os 2 uma só carne, e quando Jesus falou que o homem então não separe o que Deus uniu, isso deve ser entendido segundo a lei de Deus, que não se altera jamais, e não segundo a lei dos homens, que muda a todo instante. Que assim seja. Obrigada, Senhor Jesus. Amado Mestre, obrigada por mais um dia, pelo pão que nos alimenta, pela família
pelos amigos, pelo trabalho. Obrigada, meu Deus, pela tua misericórdia por todos nós. Te entregamos, Pai, em tuas mãos a nossa vida, os nossos pensamentos, nossas alegrias e tristezas, nossos inimigos, nossos políticos, aqueles que estão nos hospitais, nas prisões, aqueles que nesse momento estão em desespero. Que o Senhor possa aliviar o nosso coração, derramando bênçãos sobre todos nós. Eu desejo a todos um dia de paz e de tranquilidade e de muito amor no coração.